Gente, estima-se que de cada 100 pessoas, 30 sofram ou venham a sofrer em algum momento da vida problemas de saúde mental. E que dessas 30 pessoas, pelo menos 12 tenham uma doença mental grave. E a gente abre o Sempre Bem dessa semana falando desse assunto. A gente está aqui com o Nairton Cruz, que é psicogeriatra. Bom dia, Nairton, tudo bom? Bom dia. Quais são as principais doenças relacionadas à saúde mental? Em termos de maior quantidade, né, que é o que a gente chama de prevalência, os transtornos de humor estão em sua maioria, né, e deles é o que a gente mais fala é da depressão e da ansiedade. Nairton, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, até 2030 a depressão vai ser a doença mais comum no mundo. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a depressão, porque ainda tem muitas pessoas que têm dúvida e ainda tem um preconceito em volta, né? Muito tabu envolvendo essa doença, né? A depressão, né, ela é causada por aqueles sintomas, principalmente de tristeza e por falta de alegria nas coisas que antes lhe motivavam a viver, né? Que é o que a gente chama anedonia, né? A pessoa antes gostava de sair para conversar com os amigos, gostava de ir à praia, gostava de jogar um futebol e ela vai se afastando, ela vai dizendo uma série de nãos, né, para todas essas coisas. Porém, não é só isso. Ela vem acompanhada de outros sintomas, como a falta de apetite, dificuldades para o sono, ou a pessoa dorme muito, ou a pessoa não consegue mais dormir adequadamente, dificuldades no apetite, transtorno de irritabilidade, né? As pessoas também passam a ter uma leitura negativa de tudo que se passa ao redor, né? Tem uma visão pessimista não, mas em mim vai ser diferente, em mim não vai ser tão bom, não vai dar certo. Não vai dar certo. E né? O que pode desencadear esses sintomas? As pessoas às vezes são educadas desde criança mesmo a irem sempre por caminho mais fácil. Então, às vezes o caminho dessa facilidade em excesso não traz aquele aprendizado para você formar o que a gente chama de resiliência, que é assim, é a capacidade que você tem de aguentar efeitos negativos que vêm da vida. Lidar com, né, as frustrações. Lidar com frustrações. A resiliência vem do conceito da física de uma mola, né? A mola você estica e ela volta ao seu estado original, né? Assim como a gente previne, por exemplo, a hipertensão com a dieta, com a caminhada, a depressão pode ser também prevenida. E tratada? Como que a depressão é tratada? Você ter bons hábitos de sono, você ter uma boa dieta, atividade física regular, né? Isso tudo previne o adoecimento. Mas existem casos que a depressão já está em um caso tão grave que você exige medicação. E qual que é a melhor maneira de agir se eu sou uma mãe ou um pai que está vendo que o filho está apresentando algum sintoma de depressão, algum parente, algum amigo? O que a gente tem que fazer? Indique que ele procure ajuda, né? E melhor que isso, se ofereça para ir com essa pessoa, né? O apoio é uma das coisas principais que essas pessoas procuram, né? Quando a gente está conversando com um paciente que fala sobre algum sintoma depressivo, né? Às vezes é obrigatório que a gente pergunte, por exemplo, sobre intenção de suicidabilidade, né? Porque muitas dessas pessoas estão pensando em acabar com sua própria vida. Então, sempre indicar ajuda, né, para quem você gosta, é uma maneira de você estar propiciando àquela pessoa a chance de ela viver com qualidade de vida, viver em plenitude. Muito obrigada, Nairton. Eu que agradeço a oportunidade, que eu sei que vai contribuir com alguma pessoa, né, se não foi com quem assistiu, né, com alguém que você conhece. E como eu sempre digo, né, viva a vida. É isso aí, muito obrigada, viu? E olha, gente, assim como a saúde mental, existe também um outro fator que pode afetar o nosso cérebro, que é a perda de memória. E é disso que a gente vai falar agora. Vem aqui comigo. Gente, assim como o corpo, o nosso cérebro também precisa de estímulos para se manter ativo e saudável. E para quem sofre com a perda de memória e de concentração, uma das soluções podem ser os exercícios neuróbicos, que o pesquisador em neurociência Alex Viana vai explicar agora pra gente. Bom dia, Alex, tudo bom? Bom dia, tudo bem. O que são esses exercícios neuróbicos? Os exercícios neuróbicos são exercícios que nós fazemos para fortalecer conexões e criar novas trilhas neurais relacionadas a um determinado comportamento. Por exemplo, todo dia nós fazemos determinadas coisas, né? A gente toma banho, a gente dirige, e esses padrões, eles são automatizados. Toda atividade que nós vamos fazer, o nosso cérebro busca nos seus registros. Se for algo que eu já fiz, ele automatiza, né? A gente vai para o piloto automático. E aí o neuróbico, ele serve justamente para isso, para a gente
desfavorecer determinados órgãos dos sentidos para que outros se sobressaiam. E eles são indicados para quem, esses exercícios? Os exercícios neuróbicos, eles são úteis principalmente para a idade adulta e para a velhice. Se desde cedo a gente já inicia na inserção desses exercícios na rotina, ao invés de sair fazendo tudo no automático, eu racionalizo e decido fazer de uma outra forma para mobilizar outras redes neurais, eu consigo desse modo gerar uma reserva e minimizar os impactos desse declínio natural do envelhecimento. E quais são esses exercícios? Eu queria que você desse alguns exemplos. O relógio, né? Hoje em dia pouco se usa relógio de pulso, mas botar o relógio no braço que não é o dominante. Escrever com a mão não dominante. Tá. Se você é destro, escreve com a mão esquerda. Isso. Tá. Tomar banho com a luz apagada. Né? Quando você desliga a luz, é natural que a gente ligou a luz do banheiro, já entrou no piloto automático. E aí na hora que a gente desliga a luz e vai tatear para encontrar, né, a questão da quantidade que vai colocar. Então há um esforço neurológico maior para uma atividade simples do dia a dia que vai favorecer esse processo de fortalecimento e criação de novas redes neurais. Ler também pode ser considerado? Também. Aí sugere-se que lê de cabeça para baixo. Tudo que a gente fizer que for diferente do normal vai favorecer esse processo. Legal, muito bom. Obrigada, viu, Alex? Adorei. Pois é, gente, a gente tem que exercitar o cérebro e tirar aí a nossa rotina da zona de conforto. Muito obrigada.